a minha idade, a idade do Lucivaldo, mais ou menos. O Lucivaldo é mais novo que eu. Né, Lucivaldo? Um pouquinho, 42. O Lucivaldo é mais novo que eu. O Lucivaldo, eu acho que ele era recém-formado mesmo quando eu encontrei, e ele deve ter entrado um ano antes na universidade. Então, ele é acelerado, né? Como são os superdotados, né? Então, o que a gente coloca aqui? Hoje, a gente tem uma missão aqui de unir terapia ocupacional e tecnologia. Mas isso não é difícil, porque, pessoal, é muito interessante. A terapia ocupacional, ela tem a tecnologia dentro dela, né? Ela nasce. Eu tenho um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, está no YouTube, outro dia eu vi, tem mais de 10 mil views, que fala sobre a história da terapia ocupacional. E se a gente for olhar, a terapia ocupacional, ela pega, por exemplo, se a gente olhar na história do ser humano, o uso de arte e tecnologia com fins terapêuticos é uma coisa muito antiga. E a terapia ocupacional, como profissão, tem duas sortes. Uma de ter organizado e usado essa questão de unir arte e tecnologia para a reabilitação, para a qualidade de vida do ser humano. Então, isso é incrível, porque você tem uma ferramenta muito forte. Das profissões, a gente fala muito hoje que vou falar pela primeira vez a palavra inteligência artificial, mas já vamos explicar isso. Vai tirar muitos empregos. Vocês têm sorte, porque vocês estão numa profissão que vai criar empregos. Mas como? Porque a terapia ocupacional, quando a gente olha lá todos os dados, eu vou falar para você os empregos do futuro, a menor chance de ser substituído por máquinas, que trabalha com criatividade, que trabalha com cuidado humano, que trabalha com profissões femininas, que são mulheres, né, que trabalham com as habilidades que tem mais que as mulheres escolhem. Essas são as três coisas que estão no topo, que tem só 1% de chance de ser substituída. Enquanto a gente vê, o cara que trabalha no banco tem 99% de chance, já foi substituído, mas até o gerente tem chance de ser substituído. É uma coisa muito maluca, depois a gente vai conversar sobre isso. E a gente está muito bem colocado numa outra questão que a gente falou por último aqui, né? Que eu acho que é uma sorte da terapia ocupacional, que é essa capacidade do cuidar, do feminino e do cuidar. E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Então vamos começar a aula. Vou pôr aqui todo mundo que está aqui, 13 pessoas na tela, que é um milagre em julho, né, de julho. Vamos ver como que eu faço aqui, eu não sou muito familiarizado, para pôr todo mundo na tela. Deixa sentar todo mundo aqui na tela. Então, vou ficar aqui de lado mesmo, virar um pouquinho aqui. Tem uma questão, que é a questão ligada... Deixa eu só ver se eu consigo arrumar minha câmera. Não, vou vir para cá, que está meio branco. Alan Turing. Alan Turing, vocês têm um filme. Então, vamos começar pela lista de filmes, vocês já vão fazendo. Jogo da imitação. Alan Turing, um dos criadores da ideia de inteligência artificial, numa entrevista que ele faz para a BBC de Londres, que só está escrita, perderam os áudios, não tem a voz dele gravada, mas está escrita essa entrevista. Alan Turing fala e afirma: a inteligência artificial, Lucivaldo, é feminina. Olha que coisa interessante. E aí que eu vejo
super oportunidade para os cursos de saúde e principalmente para o curso de terapia ocupacional sair na frente e assumir uma vanguarda, como assumiu em tantas áreas, do desenvolvimento de tecnologia. Por quê? Se é feminina, mas por que ela é feminina? Porque várias questões, o teste de Turing que ele criou, agora a gente vai tirar a prova, como dizia na escola, a prova dos 9. O teste de Turing era colocar uma pessoa numa salinha, recebendo informações, na época era um teletipo, mas hoje pode ser um chat. E do outro lado ele não sabe se tem uma pessoa ou um computador, ok? E daí vai conversar com a gente. Esse teste de Turing é uma coisa, conversar, saber a teoria da mente da outra pessoa é uma questão que as mulheres fazem melhor que os homens, correto? Essa questão, então ele pensou nisso. E esse teste foi, hoje já tem alguns computadores que bateram isso. Eu no meu smartphone, eu tenho um aplicativo, todos vocês podem ter aí, é de graça, tem o pago, mas o de graça tem muita coisa, chama Réplica, com K. Tem até em português. E, oi Caroline, e você consegue conversar com uma pessoa, você consegue criar um avatar e até colocar na sua sala, Lucivaldo, conversar com o avatar. Então, aquilo que o Turing pensou, é possível, hoje já existe, né? E para que isso pode dar certo? Isso pode dar certo, por exemplo, para questões de cuidado, né? Imagine uma pessoa com Alzheimer e cada vez mais vai ser difícil. A gente hoje tem no Brasil muitos adultos, uma quantidade de jovens caindo e uma quantidade de idosos subindo. Então, cada vez mais eu vou ter, mesmo com essa tristeza, né, do Covid, que não sei se você já viu esse dado, Lucivaldo, o pessoal que está aí, o Brasil perdeu 2 anos de expectativa de vida em menos de 1 ano e meio. É uma coisa, assim, avassaladora, a gente não tem, imagina. Ontem teve uma coisa que foi escrita, acho que no domingo, por um dos maiores cientistas brasileiros, o Miguel Nicoleles, e ele falou que nesse ano de 2021 vão ter 1 milhão de mortes, não diretamente ligado, mas pessoas que não conseguiram ser tratadas, pessoas que várias coisas. Então, imagine só que tem países que usou a inteligência artificial na área de saúde para controlar, por exemplo, Coreia do Sul, Nova Zelândia. Nova Zelândia é um caso específico porque é uma ilha, mas Coreia do Sul, Taiwan, vários lugares da China usaram um lugar assim, um sistema de inteligência artificial que você sabia onde você estava indo, você ia no comércio. E naquele comércio, no mesmo tempo que você estava, sabia-se que outra pessoa que teve os sintomas ou deu positivo para o Covid estava lá. Automaticamente era mandada uma notificação para você ficar 14 dias em casa. Rapidamente isso controlou aquele tipo de transmissão ligado ao Covid. Mas vamos pensar numa coisa mais da nossa área, né? A gente pode criar uma coisa, uma inteligência artificial, né, que consiga conversar, por exemplo, com uma pessoa de saúde mental, uma pessoa que está em tratamento de saúde mental, que entenda a teoria da mente dele, porque uma das coisas mais difíceis é treinar uma pessoa para trabalhar com pessoas com o que a gente chamaria aí de com vulnerabilidades ligadas à saúde mental ou com outras coisas. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma teoria da mente que ela vê o que você não vê, que ela escuta vozes, que ela vive uma realidade diferente da sua.
o Lucivaldo, o pessoal sabe que uma das coisas mais difíceis e que vocês conseguem, que é incrível que os terapeutas ocupacionais conseguem, é entender como funciona a mente dessa pessoa e com verdade conseguir tratar, conversar, ser amigo, estar junto, dependendo das situações, né? Então, o que acontece? Só que a maioria da população não consegue ter isso. Então, ele não tem um amigo. Ele pode ter um terapeuta ocupacional da UEPA bem treinado, que vai ter uma interação com uma pessoa com esquizofrenia bem. Mas as pessoas no mundo real têm muita dificuldade. Vocês sabem por que tem muita dificuldade? Porque tanto para você ter uma conversa, um contato bom com uma pessoa com deficiência, que não tenha um braço, que falte um membro, ou uma pessoa que seja diferente na sua teoria da mente, como uma pessoa com esquizofrenia ou com autismo, que já vou explicar sobre autismo. Você gasta mais oxigênio, você gasta mais energia do seu cérebro. Vocês sabiam disso? Pessoal, tá muito legal, mas simplesmente nós vamos conversar um pouquinho. Não vou falar sozinho, não. Eu queria saber quem já acordou cedo. Então, vou dar um bom dia aqui para vocês. Bom dia, Amanda, tudo bem? Pode, quem eu der bom dia pode abrir o microfone, conversar comigo. A gente vai conversar um pouquinho. Senão isso aqui vai ficar muito chato. A Amanda ainda não está podendo conversar, então eu vou falar. Bom dia, Ana Cláudia Martins, tudo bem? Então, enquanto eu vou falando Bom dia. Aqui... Bom dia, você está bem? Estou bem. Como você acordou hoje? Eu acordei com um pouquinho de enxaqueca, com dor de cabeça, mas já passou. Você estava com dor de cabeça? Você tem sempre dor de cabeça? Não. Por alimento, quando eu como alguma coisa, o alimento, tem alguns alimentos que eu não posso comer. Pão? Que leva a dor de cabeça. Pão dá dor de cabeça? Dá por causa do trigo. O processamento do trigo, né? E agora, você melhorou da dor de cabeça ou está um pouquinho? Melhorei. Aí? A partir do momento que eu tomo café, a cafeína ajuda. Ajuda. Já tomou café? Estou querendo pegar um café lá para mim. Já tomei meu cafezinho para ele. Se eu tivesse tirado isso aqui, eu já ia pegar lá mais um golinho de café. Daqui a pouco eu vou pegar. Tá quentinho lá, deixei. Eu tenho uma cafeteira. É uma cafeteira elétrica que eu gosto bastante, porque eu automatizo ela, e daí eu falo aqui pro Alexa ligar ela, ela liga. E daí eu deixo tudo preparadinho, né, não sei o quê. Vou contar uma história para você. Daí, uma vez, né, comecei a namorar, e falei para minha namorada, olha, eu tenho uma cafeteira, você quer impressionar, né, aquela coisa, aquela história... Olha, eu tenho uma cafeteira que eu peço para ela, ela liga para o meu quarto. Ela toca música. Ela é inteligente. Quando ela viu a cafeteira, ela falou, é isso? Porque o que aconteceu? Ela imaginou que tinha lá uma caixa de som na cafeteira, que a cafeteira, você conversava com ela. Não. Eu automatizei, eu coloquei uma coisa que ligava e desligava ela, tipo um plug. Tinha um Google Mini que tocava música, era tudo junto lá perto, mas não era uma coisa única. Então, não deu certo, porque essa imagem aí na minha cabeça a cafeteira era inteligente, mas ela ainda não era um produto que para todo mundo seria inteligente. Para ser inteligente, ela tem que ser igual isso aqui, uma bolinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, devagarzinho, para virar. Minha Alexa. Alexa, bom dia. Bom dia. Há 52 anos, um pequeno passo de Neil Armstrong levou a humanidade à Lua. Hoje, o empresário Jeff Bezos vai ao espaço no foguete New Shepard com seu irmão Mark e mais 2 convidados espaciais, quer dizer, especiais, Oliver Damien, de 18 anos, e Wally Funk, de 82 anos. O tempo em órbita previsto é de 4 minutos. Boa viagem, chefe. Digo.
Jeff. É só um bom dia, é? Legal. Gostou? Um bom dia, recebe uma aula, Ela falou, isso daí é um tipo de inteligência artificial, e esse a gente pode aprender a fazer hoje. E esse pode ser muito legal, sabe? Porque é uma rede recorrente, né? Que você cria uma lógica, e as mulheres são muito boas nisso. E um dos problemas que isso não está tão bom, esse aqui hoje ela deu certo, né? Mas às vezes não está tão bom, não acerta o contexto, é que a gente ainda não colocou pessoas que não são de TI, que são pessoas que sabem lidar com o ser humano para desenvolver inteligência artificial. Esse é um próximo passo aí da UEPA, para fazer tecnologias aí, imagine só, o que dá para fazer? A gente vai pensar nisso, né, Lucivaldo? Lucivaldo... Professora Ana Cláudia, lá na UEAFTO, pode tocar esse projeto lá. Olha isso! Alexa, Quem sabe, né? qual a temperatura em Belém? A temperatura atual em Belém, São Paulo, é de 10 graus Celsius, com máxima de 17 graus. Não, ele pegou Belém, o bairro de São Paulo. Errou. Belém do Pará. Ó, muito legal isso. O que acontece? Isso daí é o contexto, né? Às vezes ela desambígua. Então, eu estou mais perto do bairro de Belém aqui, né? De São Paulo, Belenzinho, Belém. E daí ela errou, porque ela não tem a informação que eu estou conversando com vocês, né? Se tivesse isso, conseguiria acertar. Alexa, qual a temperatura em Belém do Pará? A temperatura atual em Belém, Pará, é de 27 graus Celsius, com máxima de 31 graus. Hoje vai esquentar, e 31 Ela graus. acertou. Acertou aí. Acertou. Então, são várias coisas que ela pode fazer, né? Ela pode ligar meu computador, pode desligar, pode colocar uma coisa na tela, e eu posso ter esse controle também. Então, imagine o que dá para fazer, né? Como o DOSVox, que é uma tecnologia brasileira, como dá para fazer com a pessoas com deficiência, né? Automação de casas. Nós temos... Oi, Ana Beatriz, seja bem-vinda. Nós estamos aqui num papo, uma conversa. Você sabe que a única coisa que nós fazemos é conversar. Acordou bem hoje, Ana? Ana, ela trabalha com a gente, pesquisadora lá da UFRJ, está formando em biofísica, e hoje você está numa turma aqui de terapia ocupacional. Bem-vinda, Ana. Oiê. Acordei mais ou menos, aqui tá meio frio, né, para sair da cama. Ana, olha a temperatura, agora esquentou. Alexa, qual a temperatura? No momento, está fazendo 9 graus Celsius. Estava 3, Durante Ana. o dia, a máxima será de 20 graus. Minha geladeira agora, tá igual a minha geladeira, 9 graus. Quando começamos, estava 5 ou 4, alguma coisa assim, né? Estava 5. Quando eu conversei de manhã, estava 3. Eu até comecei devagar, né? Então, eu vou fazer essa união agora, essa costura, né? Essa costura. Eu vou pegar uma linha do fio de Ariadne aí e vou tentar costurar a terapia ocupacional, a parte mais histórica. Eu tenho uma visão um pouco diferente também sobre a terapia ocupacional. O Lucivaldo pode até falar disso, né, Lucivaldo? Pode apresentar isso rapidamente. Que eu tenho um contato muito grande com a obra da Nise da Silveira. Lucivaldo, pode falar um pouquinho disso rapidamente? Como que isso se liga com a terapia ocupacional? Nise da Silveira. Sim, eu falei antes de você logar, eu estava conversando com as pessoas, falando rapidamente como a gente se conheceu e um pouco da tua trajetória, dizendo que você era um terapeuta ocupacional muito singular. Todos são singulares, mas você é muito singular pela trajetória de quem transitou lá pelas artes, né, mestrado e doutorado, é um dos maiores conhecedores da obra de Nise da Silveira no Brasil, e agora transita na fronteira da tecnologia e inteligência artificial. Bom, Nise da Silveira e terapia ocupacional tem tudo a ver profundamente, porque a história da terapia ocupacional no Brasil é demarcada inicialmente na área da reabilitação física, a profissão surge assim,
mas logo em seguida você tem a saúde mental como outro marco importante da profissão. E a Anísia da Silveira, paralelamente a isso, vinha fazendo um trabalho belíssimo, que ainda não era terapia ocupacional, mas era uma terapêutica ocupacional, que está aí nas bases, nos primórdios do que viria a se tornar a profissão terapia ocupacional mais estruturada e seu modo de atuação no campo da saúde mental. Então, Anísia da Silveira é a patrona dos terapeutas ocupacionais na área da saúde mental, é inegável a contribuição dela por tudo que fez, por tudo que desbravou, e eu acho que qualquer outra coisa que eu vou falar sobre Anísia aqui, eu vou ter que indicar para assistir o filme da Anísia da Silveira, né? Que eu confesso que a tua tese, né? O trabalho que eu até deixo aqui o convite para conhecerem a dissertação de mestrado e a tese do Otávio nesse campo. Ele pesquisou, trabalhou diretamente com algumas pessoas que lidavam no trabalho com a Anísia, é uma fonte bibliográfica riquíssima. E de lá você publicou outras obras, não foi? Sim. Teve tipo coletâneas? Uma coletânea de trabalhos, mais de quase 500 páginas sobre a Anísia da Silveira. E é interessante, né, nessa questão que hoje está na Netflix, um filme sobre a Elise Matsunaga, que é sobre crimes em mulheres. E vocês sabiam que a Anísia da Silveira, o doutorado delas foram sobre mulheres e crimes no Brasil, né? Então, ela queria pesquisar, ela conseguiu pesquisar em alguns estados, e especificamente em Alagoas, que ela teve mais contato. E o doutoramento, que na época você tinha que fazer uma tese para acabar a faculdade de medicina, e por isso que você era chamado de doutor, e isso foi até 1950, mais ou menos, isso aconteceu. Em 27, ela publica essa tese lá o livro, é um livro, olha, que não dá nem para o tamanho do livro, que é maior que isso, das teses da Faculdade de Medicina da Bahia, colocado, eu lembro que eu fui lá pesquisar, e é aquele livro que você abre, assim, você tem que dobrar na metade, assim, olhar. E tem lá na Faculdade de Medicina da UFRJ, na biblioteca, né, do CCS da UFRJ, e eu achei lá essa tese, e lá ela fala de coisas que são muito atuais, né, que ela estuda a teoria da mente mesmo, como que funcionava a cabeça das mulheres que cometiam crimes, né, e lá ela fala, é muito incrível, seria super atual para analisar esse filme que está na Netflix, é incrível essas coisas, né? Eu vou colocar aqui na tela, vamos ver se eu consigo, não, aqui não tem, vamos ver se eu consigo colocar na tela, eu vou perder o contato aqui com vocês, por isso que eu não gosto muito daqui, sabe? Deixa eu pôr aqui. Eu acho que é aqui, eu acho que eu consigo nesse último aqui, quer ver? Eu consigo. Não, eu falei que tá dando. Na tela inteira, isso aí? Tá. Isso é uma coisa que eu fiz, acho que há muito tempo atrás. Vocês estão enxergando? Sim. Tem a Anísia da Silveira aqui. Pois tá como? Vou pôr tela toda aqui para ficar mais bonitinho. Ótimo. Tá? Ótimo. Vocês estão vendo bem? Sim. Tá. Então, como que eu vou unir arte, ciência, computação, terapia ocupacional? Eu pensei em falar só os dos dias atuais, mas eu vou fazer essa ligação usando esse material aqui. Aqui nós temos Aby Warburg, nós temos Anísia da Silveira e nós temos Alan Turing, tá? Então, Anísia da Silveira, quem foi ela? Vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que nunca é demais. Lucivaldo, você acha que podemos conversar sobre isso? Com certeza, com certeza. Deixa eu ver. Anísia da Silveira, ela foi uma mulher, né, que nasceu em Alagoas. Vocês sabem que Pernambuco era um grande estado brasileiro e perdeu muitas partes
Vocês sabiam que Alagoas era uma parte de Pernambuco que, numa dos momentos das rebeliões e das várias lutas políticas, Pernambuco perdeu Alagoas, como perdeu outras partes dele, né? Inclusive o norte da Bahia e outras partes, né? Então, ela tinha uma ligação muito forte com aquela cultura de Pernambuco, a família dela, de tudo, e só assim que a gente consegue entender. Nise da Silveira, uma mulher do século passado, e isso aqui é interessante, Ana, ó, essa foto aqui, tem mais de 140 homens na turma dela, que não deve ter todos. E ela é a única mulher que se formou em medicina no ano de 1927. Então, quase 100 anos atrás, né? Para vocês terem ideia, não tinha banheiro, né? Feminino na faculdade de medicina. Imagine, Ana, você estudar na faculdade e não ter como ir no banheiro, Ana. Como ia ser? Ia ser difícil, tinha que usar o banheiro dos homens. Ela não usava, isso estava fora de cogitação. Sabe o que ela fazia? Ela voltava para a pensão às 11h30, quando acabava a aula, 11 horas da manhã, e correndo porque estava apertada para ir no banheiro. Olha só. Né? E ela foi para o Rio de Janeiro, ela morou lá, ó, aqui a UFRJ, né? Então, ela saiu do Alagoas e foi para o Rio de Janeiro. Ela foi presa numa dessas lutas políticas, né? Que ela era ligada ao Partido Comunista, não diretamente, né? Depois a gente pode contar essa história em detalhes, não vem ao caso, né? Ela conheceu na prisão Graciliano Ramos, que foi um grande cara. E olha só, você pode ver, e aqui é um ponto que a gente vai começar a entender. A tecnologia está muito ligada a tudo que é da área de saúde. Você está vendo aqui na psiquiatria, aquelas ideias que vinham da terapêutica ocupacional, do uso da atividade, da reabilitação pela atividade, que era o que existia em 1920, 1930 e antes disso na psiquiatria no mundo, né, todo quase, deu lugar para as novas tecnologias. A eletricidade é uma coisa que veio muito forte no começo do século XX, né, final do século XIX, e eles descobriram o eletrochoque, né? O eletrochoque existe até hoje, né? Tem gente que faz pesquisas até sérias para tentar entender como isso pode ajudar ou não, né? Mas naquela época se dava uma dose muito alta. Você está vendo esse mecanismo aqui? Se virava e dava um choque muito forte, tentando reconfigurar o cérebro. Mas com as informações que eles tinham há mais de 50, 60, 70 anos atrás, 80, né, que é nessa época, que é já a década de 40 do século passado, portanto, 80 anos atrás, não se sabia o que fazia no cérebro. Então, dava uma dose enorme lá de eletricidade e observava se tinha uma mudança para melhor ou não do comportamento, né? E ela era contra disso. Então, o que ela fez? Ela foi resgatar uma coisa que estava morrendo, que era o uso de atividades, o uso da arte, o uso terapêutico da atividade. E lá ela descobre o Almir Mavinier, que era um cara que queria ajudar lá, um funcionário que quis ajudar ela, e descobre um monte de gente e faz exposição de arte. Olha que interessante, né? Então, o Almir Mavinier junta essas pessoas, aqui que eu quero parar e conversar com vocês. Vocês estão assistindo? Estão acompanhando? Tem uma coisa mais importante que a inteligência artificial, tecnologias, é a gente falar da inteligência humana das pessoas. A doutora Nise da Silveira,
ela descobriu talvez o princípio básico da terapia ocupacional, né, do que nos faz desenvolver as pessoas e fazer essa profissão tão rica, tão maravilhosa, que é descobrir os dons, descobrir para aquilo que a pessoa nasceu, descobrir, em inglês o termo seria gift, então dom. Descubra o dom de quem você está atendendo. Descubra o dom do seu cliente, ela chamava de cliente, paciente, do usuário da saúde mental, né? Descubra, porque a gente olha para aquilo que brilha e a gente não comunga com uma ideia na psiquiatria, uma ideia na saúde, uma ideia que é ver as disfunções. Nós olhamos o que é funcional. Então, a doutora Nise foi assim, ela usou um teórico chamado Simon, alemão, né, e misturou isso com uma ideia que está na Bíblia, olha que só, em São Paulo, e juntou com uma outra ideia, né, de adaptabilidade usada pelo quem descobriu a teoria da evolução da adaptação, que é o Charles Darwin. Então ela misturou o Simon, que era da terapêutica ocupacional alemã, São Paulo, da Bíblia, com Darwin, para ter essa ideia dessa teoria, né, que todos os seres humanos têm dons, têm capacidades de trabalhar, têm lados assim que estão preservados. E ela olhou isso. Então tem histórias magníficas do Almir Mavinier. Tinha uma mulher chamada Adelina. Era uma mulher gorda. Vocês já podem assistir no filme, eu acho que tem até mais ou menos essa cena. Uma mulher gorda que era considerada má, ruim, o que ela fazia? Ela tinha matado alguns gatos, poxa, e falavam que ela tinha matado, nunca ninguém provou isso, são histórias, né? E que ela era brava, ela era ruim, e todo mundo tinha medo dela. E ela pesava muito mesmo, mais de 130, 140 quilos, uma mulher muito corpulenta, jovem ainda. E o Almir Mavinier, que coordenava essa oficina de pintura, falaram, olha, tem uma mulher lá que ela é muito brava, mas ela faz umas bonecas, e ela pinta essas bonecas. Ele falou, quero conhecer. E ele foi lá e estava chovendo, e ele foi com guarda-chuva. E quando ele foi falar com ela, ele não falou nada, ele olhou para ela e chamou ela, e abriu o guarda-chuva e deu um espaço no guarda-chuva. Ele pegou aquele guarda-chuva e cobriu ela, e foi mais ou menos na chuva, né, como um bom cavaleiro, e isso conquistou ela, e ela, assim, ser tratada como um ser humano, né, ser tratada com cuidado, ser tratada com gentileza, fez a humanidade nela, o lado preservado nela, aflorar. E até o final da vida dela, ela continuou trabalhando, pintando, sem ter tido crises de raiva, de ódio, de briga, de qualquer sinal de agressividade. Não é muito incrível isso, Sivaldo? Verdade, estou aqui, estou acompanhando. Inclusive, eu estava falando dos teus trabalhos de pesquisa, de mestrado, doutorado, eu tive o prazer de ler. Eu aconselho quem tiver interesse em conhecer mais Nise da Silveira, é melhor do que o filme, porque o Otávio... o filme é muito bom. Não, o filme é muito bom, mas a riqueza de informação que você teve acesso a material inédito lá, fontes primárias, você abriu caixas que ninguém tinha aberto antes na história. Então, assim, eu lamento muito que esse material ainda tenha circulado pouco entre os terapeutas ocupacionais, sabe?
pouca gente conhece. A última vez que eu falei na terapia ocupacional sobre isso foi há 10 anos atrás e um mês, em Belém do Pará, a convite do meu amigo Lucivaldo. Porque depois você virou neurocientista. Você virou neurocientista, mas a gente vai te trazer de volta, te preocupa. Mas é muito interessante isso, Lucivaldo, porque eu trago essa ideia da pesquisa, né? A Ana, ela comunga aí com a gente, ela é uma pesquisadora nata, ela trabalha lá e faz pesquisas incríveis. À tarde ela vai mostrar para vocês um pouquinho das pesquisas dela. E o que a Nízia Silveira fez foi realmente incrível e pode ajudar muito a terapia ocupacional nessa visão que a gente vai trazer. Outra história que a gente tem magnífica é do Fernando Diniz. Fernando Diniz, ele era filho de uma passadeira, lavadeira, de uma casa de uns granfinos no Rio de Janeiro, né? E não se sabe quem era o pai, aquela história muito forte, né? E ele era o melhor aluno da sua turma no Colégio Pedro II, que era o melhor colégio lá no Rio de Janeiro, que é um dos colégios que o pobre e o rico conseguiam estar juntos, né? Uma das poucas lugares no Brasil que tem isso. E Fernando Diniz, quando chegou no último ano do ensino médio, ele queria fazer a escola politécnica da UFRJ e estava apaixonado. Ele sabia tocar piano, ele tinha todas as coisas lá dos granfinos, né? Na verdade, de uma pessoa com altas habilidades, inteligente, né? Talvez na minha ideia, a esquizofrenia não é o caso dele totalmente. Eu acho que são casos que ainda são pouco investigados e a gente tem que olhar para trás e saber, né, Lucivaldo, um pouco de epidemiologia. E sempre eu trabalhei 10 anos em saúde mental e uma coisa que eu não conseguia entender se a epidemiologia da esquizofrenia é 1% da população, tá certo, Lucivaldo? É o que dizem. Em qualquer lugar do mundo? É o que dizem, o que dizem. É o que dizem. E por que às vezes, tinha lugares que mais do que 1% da população era até diagnosticada com esquizofrenia, né? Em alguns CAPs de cidade pequena, a gente percebia isso. E eu levantei uma coisa que pela primeira vez eu vou falar aqui, sabe, Lucivaldo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um treinamento. A epidemiologia do autismo, Lucivaldo, é 2% da população, em qualquer lugar do mundo. Ainda isso não está total, não dizem ainda isso, mas 2 a 3%. Em buscas ativas acharam 3%. Lucivaldo, eu tenho uma suspeita aqui, muito grande. E depois, muitas pessoas... Conta a tua história com autismo pra gente. Tá. O pessoal conhecer aqui. Eu vou contar daqui a pouco, mas eu vou contar essa história antes. Estou igual idoso, já depois de 45 a gente fica igual idoso, a gente fica circular, né? Só fala o que a gente quer. Olha só isso que eu vou falar agora. Eu quero escutar do povo aí que trabalha em saúde mental, em reabilitação e um monte de coisa. E reabilitação com autista e saúde mental. Muitos adultos autistas são diagnosticados como esquizofrênicos, depressivos graves e outras coisas, porque a gente tem muito pouco autista adulto diagnosticado. E eles são erroneamente diagnosticados como outras questões de saúde mental como principal na sua história, sendo que eles são autistas, como a mim. Eu descobri aos 40 anos, mais ou menos, que eu fui diagnosticado como autista. Isso fez eu entender um monte de coisa, porque eu sempre era aquela pessoa esquisita, estranha, diferente, que não conseguia estar no meio de muita gente, que tinha crises, depois tinha que ir para o hotel ficar quieto, depois de, por exemplo,
dava uma aula e sempre ficava mal depois, né? E isso eu não mostrava para as pessoas, mas eu ficava mal. Ficava mal depois de dar uma aula, depois de ir num evento, depois de ter muito contato social. E eu vim a descobrir isso, fez eu entender muita coisa, e eu descobri quando eu estava pesquisando sobre autismo, isso foi muito interessante. Então, o Fernando Diniz, que tem muitos traços ligados ao autismo, muitos, e foi diagnosticado como esquizofrênico, isso não cola na minha cabeça, ele e o Rafael, né? Das pessoas lá da Nise da Silveira, depois eu vou mostrar alguma coisa do Rafael. O Fernando Diniz, ele era o melhor aluno lá, e ele teve uma crise quando ele não conseguiu... ele descobriu que a mulher que ele amava, que era a jovem lá da casa, ia casar com o ricaço. E lá ele teve um momento que ele saiu e tirou a roupa em Copacabana, foi internado e ficou para sempre internado num hospital psiquiátrico, sem direito a nenhum tipo de defesa, né? E passou a vida num hospital psiquiátrico. E lá nesse ateliê tinha pessoas que sabiam tocar piano, tinham a questão do afeto, né? É muito interessante. A Nise da Silveira descobre. Esse é Rafael, é outro que eu descobri que por todos os sinais, esse eu fui a fundo, sabe, Lucivaldo? Eu fui atrás da ficha de internação dele para entender o que aconteceu com ele. E esse eu posso dizer que ele, sim, era uma pessoa autista de grau médio ou grave, que foi internado como o que a gente chama de savant, né? Porque ele ganhou o prêmio Shell como melhor desenhista de 1928, 29. Em 30 e pouco ele foi internado no hospital psiquiátrico e também passou uma vida dentro do hospital psiquiátrico. É ele aqui, ó. Tá vendo? O Rafael, o cachorro. Então, ela percebeu a capacidade do afeto, né? Trabalhando com nossos neurotransmissores aí, e transformando o afeto que vinha dos animais, das pessoas, né? Essa mulher ainda, ela está viva até hoje, ela é uma das divulgadoras aí da questão sobre a Nise da Silveira, e a gente... aqui, Lucivaldo, nós temos... eu nunca publiquei isso, mas de forma organizada, mas esse desenho é do Wilson. E o Wilson tinha acho que 9 para 10 anos quando foi para o hospital. E ele tinha uma tal coisa de... Esse desenho é muito sofisticado para uma criança de 9 anos, né? O Wilson tinha o que eles chamavam de psicopatia infantil. Você sabe o que é isso, Lucivaldo? A psicopatia infantil, ela é um estágio que... Não, hoje. Em 1940. Tá. Não. A psicopatia infantil, em 1940, quando você vê a descrição, é o que a gente hoje chama de autismo. E tinham muito desses meninos, mais com autismo médio, moderado e grave, que foram internados. E você sabe qual que foi a primeira coisa que a Nise da Silveira fez quando ela voltou e que ela ficou fugida depois de ser presa? Ela acabou casando com o primo dela e tudo, e voltou para o trabalho, foi trabalhar com essas crianças. E eu apresentei um trabalho uma vez mostrando as fotos dela trabalhando com as crianças, e as crianças com a mão assim, ó, nas fotos, ó. Sabe o que é isso? Sim, estereotipias. Estereotipias, Lucivaldo. Então já existia, essas crianças eram internadas, eles passavam a vida dentro do hospital psiquiátrico por serem autistas, porque não se entendia o que era isso, né? Então,
Aqui o Rafael, olha que obra, ele desenhava com um único traço, né? Então o Rafael fazia isso aqui, ó, dentro do ônibus. Sabe o que o Almir Mavinier fazia? Dentro do ônibus, não, dentro do bonde de Santa Teresa. O Almir Mavinier jogava uma moeda para ele pegava a moeda e o Rafael tinha estereotipias de falas também, ficava repetindo palavras. Tipo, fala repetindo, e o Almir Mavinier conversava com ele, entrava naquele mundo dele e conversava com ele para ele parecer uma pessoa normal, né? Então é interessante essas coisas, né? Aqui são obras magníficas, pense um pouco. Isso aqui é uma outra pessoa que também, quando você vai ver, pode ser esquizofrenia, mas são pessoas mais sensíveis, né? E que é o Emídio de Barros, que foi um cara militar que também, por amor, as pessoas ficavam internadas por amor, Lucivaldo. O irmão casou com uma mulher que ele amava, e quando ele voltou da França, que ele estava lá servindo o exército, e fez a Marinha, e foi para lá, né? Ele trabalhava nas oficinas da Marinha. O Emídio teve uma desilusão amorosa por causa do irmão, que casou com a então namorada dele. Ele foi internado, e aqui é incrível, porque tem o Rio de Janeiro antes e depois das mudanças. Quando ele foi, o Rio de Janeiro, você não conseguia cruzar um lado para o outro do Rio, você tinha que dar uma volta tremenda se você quisesse ir para Copacabana, por exemplo, né? Ver um pôr do sol no Arpoador, então, ou ver a igreja do centro da cidade, né? E quando ele volta, tinha túneis que ligavam todas essas partes. Ele faz essa obra incrível, em que ele coloca quase que toda a cidade do Rio de Janeiro em vários planos, né, numa única obra, né? E Nise e Almir Mavinier falam que é de uma força de um Van Gogh, né? Uma obra dessa, né? Uma obra do Emídio. E, na verdade, ele usa técnicas muito parecidas com o Van Gogh, técnicas de pintura mesmo muito parecidas. E quando você vê essa obra de perto e dá um zoom nela, você vê mesmo que ele trabalha com turbulência, ele trabalha com várias coisas que são muito sofisticadas e que o nosso olho gosta muito, e as cores que ele escolhe, né? E são obras a óleo, são bem complexas de ser feitas, e são gigantes, Lucivaldo. Tem obras dessa de 2 metros de altura, e são telas muito grandes, e ele faz coisas muito belas, né? E o que a Nise da Silveira, eu acho que teve muito de interessante? Que ela usa coisas que nitidamente são da computação. Mas, José Otávio, por que você está falando isso? Sim. Quando ela cataloga as obras do inconsciente e ela usa técnicas, por exemplo, para colocar os mitos, as cores, várias dimensões daquela obra, ela está fazendo uma visão que hoje a gente usa muito em computação, né? Ela está criando classes, né, de informação, e claramente ela está fazendo uma leitura das imagens, porque ela faz séries, então ela colecionava. E essa coleção chegou a um limite tão grande que aquele Fernando Diniz, Lucivaldo, ele fez, sabe quantas obras? Não. Mais de 30 mil, só ele. Entre papel, desenho animado, quadros, é muita coisa, né, Lucivaldo? Esse acervo ainda existe? Existe, não pegou fogo, tá lá. Eles falam 300 mil, deve ter mais ou menos catalogado uns 20 a 30 mil obras, Lucivaldo, é muita coisa, né? As outras estão tudo num canto lá, uma em cima da outra, mas é muito bem feito, é muito bem cuidado. Lucivaldo,
para fazer o trabalho de uma exposição que eu fiz em 2011, eu acho que foi, nessa época, 10 anos atrás, eu cheguei a ver 3.000 obras, Lucivaldo, em algumas semanas. E eu vi muita coisa, vi muito documento, muita coisa lá, e entendi mais ou menos como que o pensamento da doutora Anísia era um pensamento ligado com a computação e ligado com uma coisa que a gente chama hoje em computação de hipertexto, que é a base, sabe do quê? Da internet. A gente não sabe mais os links que são a base da internet, né? A base da estrutura da internet são os nós de links, uma coisa que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra, é o que ela fazia, né? E será que vai ficar bom se eu colocar ela falando um pouquinho? Sim. Acho que sim. E parece que bem. Vocês estão ouvindo? Ainda está sem som. Estamos, mas está bem baixinho. Eu também não sonho. Eu fiz uma opção. Como um sonho você não vê o que o outro está sonhando, a pintura captava, registrava, fotografava o sonho. Eu sou um bicho aqui, sem telefone, nessa mesa, lendo minhas coisas, escrevendo minhas coisas, me metendo a fazer coisas que devia não fazer mais. E a persistência nordestina de meter a cara contra tudo como uma boa marginal, como uma pessoa de contracorrente. A persistência é uma característica da mulher, diz a doutora Anísia. Foi assim que ela substituiu os métodos psiquiátricos tradicionais pela análise das pinturas de seus pacientes e organizou o Museu de Imagens do Inconsciente. Reparem qual foi sua primeira reação ao ser convidada para esse programa. Eu dividiria, em primeiro lugar, essa honra com um grupo de mulheres por as quais eu convivi 1 ano e 4 meses na sala 4, na casa de detenção. Eram mulheres que foram aprisionadas no período da ditadura Vargas, fortes, lutadoras, patriotas, que não se deixaram abater, todas de esquerda, posição que eu mantenho até hoje. Numa conversa com o Jung, eu tinha dito que estava muito pouco satisfeita com a psiquiatria que eu fazia. De repente ele olha para mim assim e diz: você estuda mitologia, você nunca conseguirá entender as pinturas dos seus doentes, nem os delírios de seus doentes, se não estudar mitologia. E deles eu destaco esta, que se chama Adelina Gomes, que morreu há pouco tempo. Ela disse à monitora: eu queria ser flor. Falou isso quando entregou essa pintura. Olha aqui, a mulher transformada em flor. Passei 20 anos estudando esse caso. Ela vai contar toda a história dela na pintura. Ela gostou de um rapaz, a mãe se opôs, ela parecia conformada, ficou triste. Mas disse: isso passa, ela fica triste, isso passa. Tá. E um dia, ela tem o que em psiquiatria se chama um surto. Tem uma crise, digamos, de modo violentíssimo em casa. E o primeiro ato foi pegar a gata da casa e estrangular. A primeira pintura dela, um gato preso.
aliás, uma gata, e depois uma gata livre. E ela chamou a é um desenho até, Gata Bailarina. Está aqui o mito de Daphne, uma ninfa, porque Apolo se apaixona e ela foge de Apolo e pede socorro à mãe, e a mãe transforma em árvore, precisamente no loureiro, que é a árvore de Apolo. E a Adelina vai para as figuras da mãe terrível. Toca fazer mães com cornos. Toda imagem tem sempre dois lados. Um lado terrível e um outro lado generoso. Começam mães fazendo esse gesto. Era a mãe rasgando o peito. Olha o coração, do lado de fora do peito. E a mãe não é só a mãe terrível. Essa mãe terrível também tem um outro lado, que é o coração. A agressividade diminuiu. E mesmo ela começou a se comunicar. Eu passava perto dela e dizia, bom dia, Adelina. Nunca ela me respondeu. Passaram-se anos. Um dia eu passei e repeti, bom dia, Adelina. Sempre dizendo o nome, sempre individualizando. Bom dia, Adelina. E continuei andando no corredor do hospital. Quando a assistente social, dona Yara, corre, passa na minha frente e me diz, sabe o que aconteceu? Quando você passou, deu bom dia, Adelina, pouco depois ela lhe atirou um beijo. O meu ímpeto, você vai entender, seria voltar e beijá-la. Mas me segurei. Esperei o dia seguinte. No dia seguinte, em vez de dizer bom dia, Adelina, eu estendi a face. Ela me beijou. Estava feita a relação. Não tinha testado naquele. Não dá para te ouvir. Oi. Agora sim. Deixa eu baixar o volume aqui. Daqui a pouco eu volto lá na apresentação, mas vamos conversar um pouquinho. Interessante que vocês viram o que veio depois, o filme ET, e o que veio antes, o último capítulo da Rainha da Sucata. E esse foi um Mulheres 90, esse eu só pus um trechinho, né, do programa Mulheres 90, que era apresentado pela própria... Na época, ela era o maior sucesso da televisão brasileira. Depois, ela teve tristes passagens aí, mas deixa de lado. Como chama a atriz? Estou tentando lembrar aqui. Que a gente até... Não posso ajudar, que não é da minha época. Então... Oi, Luan. A gente já lembra, depois de 2 minutos, nós, os velhinhos aqui, a gente lembra. A atriz não é a Glória Pires? Não. Ela era chamada de namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Sim, ela não combina com esse vídeo mais. Mas na época combinava demais, né? Então, olha como é o espírito do tempo. E só para lembrar que uma novela da Globo dava 80%, 90%, o último capítulo, Lucivaldo. Isso não é nem da sua época. Dava 80%, em 1990, né? Dava 80%, 90% de audiência. Então, o Brasil inteiro viu a doutora Anísia da Silveira, né? É impensável hoje, nem a televisão, eu acho que só o Big Brother tem um pouquinho desse alcance, mas não tem todo esse alcance. Ela falou entre o filme ET
e eu acho que um dos últimos capítulos de uma novela, né? Então, é interessante isso, né? Como ela virou um mito, né, Lucivaldo? Mito antes de ser ressignificado a palavra mito nos nossos tempos atuais. É mitologia, né? Vamos tomar cuidado com isso, mas o mito era uma coisa importante. Hoje tem uma coisa chata disso, né? Mas desvirtuou-se o mito. Mas ela ficou muito conhecida. Por quê? Todo mundo que tem mais de 40 anos, 45, 40 anos, já viveu na década de 90, começo da década de 90, viu a Anísia da Silveira nesse programa aí, porque estava ligado à televisão e as pessoas assistiram, né? E quem é? O que é isso? Daí a gente tem essa coisa muito forte. É positivo, né? Porque depois agora veio o filme, fez um filme sobre ela, e isso é importante. Eu queria agora escutar o que vocês acharam um pouco desse tipo de tecnologia, porque eu queria falar uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido, e eu acho que a gente pode ir além, né? Então, descobrir o dom, a capacidade de cada um é muito importante, e eu queria conversar aqui com vocês sobre o que vocês gostam. Tem um chat aqui do lado, vocês podem colocar no chat, ó, escrever aqui no chat, o que você gosta de fazer. Eu gosto de estudar matemática. Eu gosto de fazer pão. Eu gosto de fazer almoço. A Eloá gosta de ler e assistir séries. Quem mais? Escrevam aqui, vamos, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu gosto de... quem que é a PPS, Coordenação Terapia Ocupacional, é o Lucivaldo? Sou eu, Fabiola. Fabiola gosta de... música e dança. Tá. A Ana Cláudia gosta de comer fora de casa. O Lucivaldo gosta de dirigir estrada água. Então, eu não gosto, nem na estrada até gosto de dirigir. Eu gosto de passear, Lucivaldo. Eu gosto. Para me dirigir na estrada é um passeio, por si. A minha esposa gosta, então tá ótimo. Trekking, eu gosto um pouquinho, mas eu gosto de fazer trekking, de andar muito. Quem gosta de viajar? Ana Cláudia Martins. A Daiane gosta de estudar sobre cuidados paliativos. Olha, eu tive um estudante na UFRJ, que o cara é incrível. Vocês precisam trazer um dia, conseguir que ele fale aí com vocês, porque ele está muito famoso hoje. Ele é o presidente da Associação Elizabeth Kubler-Ross, e que ele trouxe a Associação Elizabeth Kubler-Ross para o Brasil, e que quando o Lucivaldo e eu estudamos sobre cuidados paliativos, é o que a gente lia, né, Lucivaldo? É verdade, era só o que tinha, né? E hoje tem muito mais coisas incríveis, uma área super importante, né, Daiane? Quem gosta a cerveja e charuto. Uma vez o Lucivaldo ganhou uma caixa de charutos. Charuto é muito bom, né? Charuto cubano, daqueles bons, meu pai do céu, é uma coisa boa. E olha que eu não gosto de fumar nada, mas charuto nunca vou negar. Isis gosta de tomar sol. Camila gosta de escrever, ouvir música e ler. Então, Ana, você me ajuda? Ana Beatriz. Se a Ana Beatriz ainda estiver por aí... Tô aqui. A gente tem como lançar aí uma coisa para saber o que as pessoas gostam? Tá, beleza, eu vou fazer aqui. E vamos pôr o link para elas fazerem da personalidade também, para a gente ter mais ou menos como que é aí a personalidade do pessoal? Tá bom.
Tá, então põe do que elas gostam e da personalidade. Daí isso a gente faz para fazer no intervalo entre o almoço e a parte da tarde. Tá, Pessoal, uma coisa que a gente faz sempre, a Ana me ajuda, e ela que faz, né? A gente registra isso com formulários. E a gente consegue ter uma foto muito legal de vocês. Pessoal, a gente tem aqui, gosta de arte, produzir arte manual. Essa coisa de a gente trabalhar no espectro do autismo, isso é muito importante, por exemplo. Quem trabalha aí com o autismo de vocês, por exemplo, descobriu que a pessoa, e é mais difícil às vezes descobrir, o que a pessoa gosta é muito importante, é o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver muito, 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 muito mais. E a doutora Anísia da Silveira, ela fez isso. Ela criou oficinas e foi tentar descobrir o que as pessoas gostavam, e as pessoas trabalhavam com aquilo que elas gostavam. Estava num mundo que não tinha internet, não tinha outras coisas, as pessoas estavam dentro de um hospital psiquiátrico, então uma história completamente diferente, né? E mesmo assim um trabalho louvável, né? A gente está vendo que o pessoal aqui... primeiro, eu queria perguntar uma coisa para a Ana. Ana, você viu como o pessoal aqui tem uma facilidade bem maior de falar do que gosta e saber quais são os dons, Sim. As coisas? Conta isso, que a gente está na turma da UFRJ e essa é a parte mais difícil da turma, não é? Eu acho que vale um pouco, né, que a maioria da turma, não sei se a maioria, mas uma grande parte da turma são de cursos de exatas. Eu não sei se isso está relacionado, eu tô chutando, tá? Mas que a gente... O Zé pergunta muito o que as pessoas gostam e responde, sei lá, numa turma de 30 alunos, respondem 5, né? Então, é uma coisa que dá para até olhar para ver se tem uma relação com o pessoal de exatas ou não. Pode falar, Isis. Tá, vem para a tela, Isis. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô... deitada aqui, mas isso que a Ana falou, eu acho que até porque eles são um pouco estimulados, sabe? A pensar, a viver mesmo, né? Durante o período de formação deles. Até deixa eu contar pra vocês. Se eu estiver incomodando, vocês me param, tá? Eu sou aqui da UFTM, aqui em Minas Gerais, né, em Uberaba. E aí eu sou do centro acadêmico e a gente faz algumas ações juntos, né, com os cursos das exatas. E aí é desse jeito, e eles falam isso pra gente, sabe? Que a vivência, né, essas experimentações que a gente chama, eles têm muito pouco, e aí a gente tá tentando se abrir mais, sabe? Ai, a professora Eliana é minha... Nossa, eu sou monitora dela em algumas matérias, ela é muito especial. E conheço, sim. E, assim, é justamente por isso, sabe? Eu acredito muito que essa dificuldade deles vem através disso. Acho que vai se perdendo muito com o tempo. Manda sim, pode deixar, José. Pessoal, isso é muito importante. Deixa eu contar, eu vou pedir a ajuda da Ana, a Ana vai falar um pouquinho. Essas metodologias que eu aprendi ativas, que eu aprendi na terapia ocupacional lá em São Carlos no século passado, quando eu fui estudante, né? E depois eu estudei mais sobre isso. Para vocês não são novidades, mas eu desenvolvi uma disciplina, uma única disciplina lá na UFRJ, que já está na 12ª, 13ª, não sei, tem que contar lá no SIGA, edição, chama Mapas. E usa essas metodologias. E assim a gente tenta descobrir o que é uma coisa que é de terapia ocupacional. É descobrir o que a pessoa gosta, como que é a personalidade, como que ela funciona, e tentar dar um match, assim, de criar grupos que consigam desenvolver atividades juntos, né? Só que isso é um desafio tão grande, né, Ana? Conta um pouquinho pra gente como que é isso.
e parece que tem, e para eles é uma coisa tão nova, não é, Ana? Sim, tá passando o carro do ferro velho, não sei nem se dá para ouvir. Mas... Não tá, só se tá pegando seu microfone, tá bom o microfone. Então, é difícil o pessoal se abrir, né? Eu acho que a faculdade acaba fechando muitas pessoas, pelo menos nessa área mais exatas e tal, passar em cálculo, física, e o professor dando aula para, sei lá, 50 alunos, 100 alunos ao mesmo tempo. Então, não tem essa coisa das pessoas conversarem, assim, né? De parar para pensar no que gosta de fazer. Todo mundo muito focado em passar nas matérias difíceis, fazer o máximo de matérias possíveis para se formar mais rápido. E fica nessa, né? Então, quando vê alguma coisa diferente, acha, uau, uma coisa muito diferente. Mas é até normal, assim, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, que nem todo mundo começa a observar. E é isso. Não dá para te ouvir. Eu que cortei aqui, estava olhando o que eu tinha na sequência lá. Deixa eu ver que horários. A gente tem mais 40 minutos, mas eu quero conversar com vocês que essa primeira parte a gente não está falando nada novo ligado com tecnologia. A segunda parte eu vou trazer coisas de inteligência artificial, tudo, e a gente vai tentar unir com vocês. Eu queria escutar um pouquinho mais vocês. Eu já estou sabendo que aqui tem bastante gente que gosta de ler, escrever, passear, andar. Eu gosto, né? Ler bastante gente, pessoal que gosta de comer, outros que gostam de cozinhar, pessoal que gosta de música e dança, de séries, né? Então, mas pouca gente aqui falou, né? Tá um pouquinho, hoje ainda tá devagar, né, Lucivaldo? A gente tem que achar uma fórmula, porque uma outra coisa que eu estou percebendo aqui, queria ver com o Lucivaldo, o pessoal aí gosta mais do presencial, né, Lucivaldo? Não sei se é que gosta mais. A gente estava falando um pouquinho sobre isso mais cedo. Bem, mês de férias, né? As pessoas também, no meio desse período de pandemia, já um pouco desgastados em relação a essa participação virtual, mas a gente tem tido uma boa adesão, as pessoas falam assim, provocar um pouquinho mais, eles vão começar a aparecer aí. Deve ter um ou outro aí pelas praias, mas... Quem que está na praia aí assistindo? Quem que está em Anadim, como chama? Anadinhava? Como que é o nome? Ananindeua? Ananindeua, não tem ninguém aí pegando um sinal aí e conectado em algum lugar bem bonito? É possível. Mostrem aí, pessoal, a paisagem para nós, se tiver alguém aí em contato com a natureza. Eu estou em casa, aqui no apartamento, vendo eu também. Vocês. Eu estou aqui em casa e eu queria aqui continuar e contar um pouquinho. Eu acho que eu vou passar tenho aqui... Olha, Ana Cláudia Martins está mostrando a paisagem da janela dela aqui para nós. Vamos ver, cadê? Olha, lindo sol aqui, ó. Eu não estou conseguindo alterar meu layout. Qual é o problema? Não, o layout eu não consigo ver todo mundo. Mas tu apertou para mudar? Eu apertei, mas tudo bem, deixa quieto. Eu consigo ver quem está falando e eu. E quando eu clico aqui para mudar o... Não está em mosaico? Está em barra lateral, ó. Aperte o destaque, o outro não vai. Não vai? Deixa Geralmente muda na mesma hora. Mas tudo bem. Então, eu queria conversar aqui mais um pouquinho com vocês. Estou enrolando aqui para quê? Porque eu quero ouvir vocês. Eu quero escutar. Então, fala você que está aí na tela. O que a gente pode unir
dessa tecnologia da terapia ocupacional para criar tecnologias. Isso é muito, muito importante. Aí, eu sei que vocês têm pessoas que criam, como o Jorge e outros professores aí, que trabalham com isso, né? Vocês em tecnologia assistiva são muito avançados, mas eu acho que a gente pode... Ana, lembra quando a gente começou a tentar desenvolver chat usando inteligência artificial, Ana? Lembro. Eu acho que esse tipo de tecnologia pode ser muito importante para profissões de saúde. Você é de uma profissão de saúde, você é de biofísica, né, Ana? Mas o que você vê da inteligência artificial aplicada na terapia, na reabilitação? Você enxerga alguma coisa, Ana? Então, eu até vi muita coisa na cabeça. Eu acho que tudo pode ter uma parte dessa parte da tecnologia, né? Tanto aquele relógio que você nem chegou a mencionar, que vai dar certo. Vai. É nossa frustração, mas uma hora vai, uma hora sai. Né? Que é um relógio para reconhecimento de emoções. Acho que nem vale muito mais para autistas, mas vale até para todo mundo, né? E tem diversas coisas que dá para usar, né? Tem um que eu achei outro dia, quem gosta de música, e eu achei na internet um cara que estava fazendo um loop infinito de músicas. Né? Então você coloca o nome da música e a pessoa fica Você joga a música e ele retorna para você um loop infinito dessa música. Então você pode ficar 10 horas escutando a mesma música. Para quem tem autismo é uma coisa maravilhosa, né? Que adora uma coisa muito específica e tal. Eu fiquei, acho que, sei lá, 1 hora escutando alguma música aí que eu até esqueci. E simplesmente passou numa facilidade, assim, bem parecia que eu estava escutando a mesma música. Então, tem de tudo, né? Todo mundo faz alguma coisa. E é isso. É bem interessante. Eu queria escutar o pessoal, o que vocês, assim, se relacionam ligando com tecnologia. Pode abrir o microfone, pode falar, o que vocês imaginam, né? Como que vocês imaginam daqui 10 anos? Faz 10 anos que eu fui em Belém. Então, 2031, Lucivaldo, volta para a tela, vamos conversar. O que você imagina que vai ter de novidade na terapia ocupacional? Essa é uma pergunta difícil. Essa previsão é muito arriscada. Mas vamos tentar, que pode. A gente está no curso, sim. A gente pode errar. Vamos lá. Sim, sim. Olha, eu sinto falta, algo que eu sinto falta, e que não é nem uma previsão, talvez mais um desejo do que uma previsão, principalmente na área da reabilitação física, nos dispositivos de tecnologia assistiva. Assim, eu vejo que nós, aqui no Brasil, ainda estamos muito aquém de outras tecnologias que a profissão já se apropriou em outros países, como a automação doméstica. A gente trabalha treino de AVD, por exemplo, algo muito, muito terapia ocupacional, né? AVD, automação doméstica. Nos Estados Unidos, os cursos de terapia ocupacional têm as salas de treino de AVD totalmente automatizadas. Os terapeutas ocupacionais do Japão trabalham com robótica, né? Com robótica que assessoram idosos nas tarefas cotidianas. E nós aqui ainda estamos trabalhando com termomoldável. Né? Então, assim, há um abismo entre os recursos... É isso que eu vou falar na parte da tarde. Então, sim. Mas, assim, só para responder a tua pergunta, minha projeção seria essa, seria uma aproximação desses recursos tecnológicos mais sofisticados, de forma que eles possam ser apropriados nas técnicas da profissão. Eu acho que isso seria algo muito bem-vindo para a próxima década. Mas isso são coisas simples, né? Por exemplo, eu quero melhorar aqui. Alexa, ligue a luz da sala. Tudo bem. Ligou. Alexa, melhorou minha iluminação, né?
Alexa, liga a sala de jantar. National Experimental High School. International Bilingual School at Cinchus. Alexa, stop. Ela entendeu alguma coisa errada aqui que eu falei. Alexa, ligou. Olha, melhorou. Melhorou minha iluminação, né, Lucivaldo? São detalhes que a gente pode colocar. Na Finlândia, por exemplo, que eu morei lá, as salas de treinamento de hospitais, elas eram todas automatizadas. Então, você nunca ia treinar ou aplicar, por exemplo, qualquer coisa que fosse um procedimento hospitalar em reabilitação, ia ser treinado primeiro em alguns manequins robóticos, né? Então, é importante isso, né? É importante. No Japão é muito forte, tem uma coisa muito legal. A gente teve um professor, Zaven Parré, que esteve no Japão bastante tempo, lá na UFRJ, ele ficou lá, e eu assisti diversas palestras, e ele falava sobre uma coisa muito interessante. Sabe esses robôs muito humanizados? O Lucivaldo já vai falar, muito humanizados, que são... Lá tem igual eu sou um professor, se eu tivesse um robô igualzinho a mim aqui do lado, e tem um professor lá no Japão que tem um robô igual a ele, né? Esses funcionam para criança muito pequena e para idosos muito... já que estão demenciando. Precisa ter parecer real. Para nós, na nossa idade, a gente gosta de coisas, às vezes, com um jeitinho, por exemplo, que só tem algum traço de humano, né? Mas é uma coisa muito mais simples, funciona, né? Então, a gente entender como as coisas da robótica japonesa, que é uma estrutura, daria uma aula super legal, isso se a gente for continuar nossa parceria, para a gente aplicar, porque tem coisas muito simples que a gente pode fazer. A gente pode desenvolver, por exemplo, usando dispositivos ou como a Alexa, agora não acordou, ou como o Google Mini ou outros, coisas assim da linguagem natural, de conversa. Então, a gente desenvolver isso de forma terapêutica, né? Imagine que robôs para trabalhar com autista, isso é muito importante. A gente, né? Lucivaldo, fala aí que você está pedindo para falar. Sim, vou fazer uma fala em cima da minha própria fala, né? Apesar de ter esse desejo, fazer essa projeção, eu dou um passo atrás, lembrando que a gente está no Brasil, né? No Brasil, que apesar por exemplo, você consegue acender uma luz acionando a Alexa na sua sala. Ok, em termos terapêuticos, num ambiente controlado, num cenário indoor, né, terapêutico na universidade, eu consigo até lançar mão desses recursos, mas para o meu cliente que é pobre, que mora na periferia, brasileiro tupiniquim, que mal tem acesso à internet, o governo recorreu da possibilidade de ter internet nas escolas, né, o governo está recorrendo, não quer que chegue internet nas escolas de forma ampla. Então, olha só, nós estamos num atraso tecnológico imenso. Aí, vou transformar a minha reflexão numa pergunta para você. Como implementar medidas de tecnologia em saúde em um país que não investe em tecnologia e não oferece o mínimo que é uma internet de qualidade? Vamos começar falando da internet. Não é um recurso democraticamente acessível para todos. Vamos começar por aí. Como lançar mão de recursos tecnológicos no âmbito da saúde em um país em que as condições de acesso à tecnologia são precárias? Então, vamos pensar nisso, né? Eu acho que é muito interessante a gente conversar. A conversa agora está começando a pegar, né? Então, eu acho que a resposta está aqui. Pode parecer, está aqui. O que é isso? Um smartphone. Tudo bem, esse aqui já tem uns 5 anos, mas é incrível, né? A gente falar, o Brasil não tem acesso. Você sabia que existem um smartphone para cada 1,2 é meio esquisito 1,2, mas para falar 1,2 daria
250 milhões de smartphones no Brasil para 210 milhões de pessoas. Tudo bem que tem gente que não tem, mas a grande parte da população brasileira ou tem ou conhece alguém que tem um smartphone, correto? Mesmo nas camadas mais populares, algum tipo de smartphone a pessoa vai ter. E o smartphone mais simples hoje do mercado, ele é muito sofisticado. Ele tem muitas soluções, ele tem muitas capacidades, muitas coisas. Então, acesso, por exemplo, mesmo quem não tem, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu quero que o pessoal aí fale. Vou abrir aqui o... Ih, o que está devagar assim? Deu uma travadinha. Otávio, enquanto você continua, a gente está problematizando. Vou colocar mais lenha aqui no fogo, tá? Tá. Eu concordo que nós temos... vou ser até mais amplo. Eu acho que assim, vamos supor que a população tem acesso ao smartphone, mas a população não tem acesso, a grande massa, à internet de qualidade. Aí, vamos responder. O que é isso aqui? O que é isso aqui que eu estou falando? Só uma coisinha. Nossos alunos da universidade, nós tivemos graves problemas agora durante o processo da continuidade das aulas, durante o período do lockdown, porque nossos alunos não conseguiam ter acesso à internet de qualidade ou estável o suficiente para poder acompanhar as aulas. Os vídeos. Né? Esse também é uma demanda nesse campo da tecnologia. Então, vamos pensar. O Brasil tem solução para tudo, né? E as pessoas se comunicam, se contatam. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho um plano, mas eu tenho um chip. O que é a única coisa que funciona no meu celular? Bem, SMS. Nem é o SMS, o WhatsApp. O WhatsApp tem uma coisa, né, pessoal, que nas operadoras, você acha lá um tal chip, que você compra o chip e ele funciona no WhatsApp, só o WhatsApp, mais nada. Às vezes, YouTube. WhatsApp e YouTube. Eu descobri um pouquinho sobre isso, e uma coisa interessante é como que eu vou usar essas capacidades. Isso já é automação, né? Então, a gente pode trabalhar com coisas do celular, né? Por exemplo, uma coisa muito simples que a gente pode fazer, Lucivaldo, é usar a capacidade de vídeo do celular, né? De filmagem, de áudio, de vídeo. Isso dá para fazer muita coisa. Usar aplicativos, né? Aplicativos, por exemplo, existem aplicativos que transformam o movimento em um esqueleto que se movimenta. Então, através da criatividade, dá para se desenvolver muita coisa. Oi, pode falar. Quem quer falar? Fala seu nome. Fabiola. Oi, Fabiola. Somando, né, a essas questões, eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa na realidade nacional, a gente também, com certeza, em algum momento, a gente precisa esbarrar na educação para a tecnologia, né? A estrutura educacional que é implementada aqui no Brasil, por exemplo, e eu estou falando de educação básica, ela não é uma educação para a tecnologia, né? Por quê? Devido às questões de vulnerabilidade e desmonte, né, que a gente passa, né? Aqui, por exemplo, as escolas, elas são em periferia, e em periferia não tem nem saneamento básico, por exemplo, aqui em Belém. E como é que vai ter uma educação para a tecnologia? Né? Então, quando a gente fala disso, é preciso também é inevitável que a gente fale, que a gente possa pensar, né, e refletir sobre políticas públicas, né? Se a gente considera que nós vivemos num país que o índice de vulnerabilidade, né, o índice de desigualdade social é muito grande, né, a gente precisa pensar em efetivação de políticas públicas, porque eu não posso querer acesso à tecnologia se o cara não tem água encanada.
Eu não posso querer, mesmo que ele tenha o smartphone, mesmo que ele tenha o acesso minimamente ao WhatsApp, né, eu preciso pensar que ele não é educado para usar isso. É assim como, por exemplo, fazendo só uma comparação para entender melhor, a educação sexual, por exemplo. Né? Mesmo que a pessoa ela tenha acesso ao dispositivo, ela não vai saber como ela procurar, como ela mexer, né? Isso falta, né, aqui no Brasil. Então, é necessário a gente ter esses debates, principalmente considerando as diferenças regionais, né? Porque uma realidade a gente vive no Sul, uma realidade a gente vive no Sudeste, aqui no Norte a gente vive, né, uma realidade totalmente diferente. Porque aqui no Norte, por exemplo, é feito muito tecnologia assistiva de baixo custo. Porque a galera daqui do Norte que usa tecnologia assistiva não tem dinheiro para comprar. Né? É como minimamente a gente consegue que o nosso usuário ele tenha acesso ao dispositivo, né? Ou para reabilitação ou para uso diário, e consiga ter um retorno, né? Consiga ter um prognóstico bom. Né? É a forma que a gente encontra. Mas eu não estou dizendo que isso é impossível, né? Eu estou dizendo que a gente precisa debater sobre como fazer para tornar possível, né? Em que passo caminhar, em que degrau fazer. Então, eu queria lançar um desafio. Lucivaldo, a importância de uma educação para a tecnologia também inclui acessos confiáveis de combate às fake news. Isso é muito importante, educação. Eu acho que eu sou muito positivo. Eu acho que o Brasil tem um ponto aí de mudança e vai acontecer. E eu gosto muito de história. Eu vejo que quando a gente desce o vale, né, tem uma questão no Japão que eles mostram que tem quando você tem um vale muito fundo. Agora a gente vai subir. E eu acredito muito que a gente vai melhorar. E não tem como, porque tem algumas coisas aqui, falando de política e de economia, o Brasil ele está se sufocando sozinho, sem motivos, e não é só politicamente, é economicamente também, porque, na verdade, um país soberano, ele pode, sim, trabalhar pela qualidade de vida dos seus cidadãos. Então, isso como que se faz? Um país soberano pode emitir moeda, e essa moeda pode servir para auxílio emergencial, essa moeda pode servir para qualidade de vida, essa moeda pode servir para um monte de coisas, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que quando o Brasil se liberar dessa amarra do teto de gastos, que é uma loucura que foi imposta a ele mesmo sem lógica nenhuma, a gente pode sim, mas só que isso daí tem que chegar na mão do povo, e esse que é o ponto, e nós como terapeutas ocupacionais que sabemos a realidade, né? Eu, há 10 anos atrás, trabalhei na periferia de uma grande cidade como São Paulo, e sei como o que existe lá, né? O que é a realidade, né, nesse Brasil. Mas eu penso em outras coisas, eu penso em possibilidades, a gente não ter amarras, porque o que acontece? Tem uma coisa que a gente tem uma capacidade de comunicação, de tecnologia muito grande, a um custo, por exemplo, poderia ser um custo muito mais baixo. Por exemplo, a terapia ocupacional, ela poderia, porque o que acontece? Vocês sabiam que uma prótese, ela chega a custar 800 vezes mais quando ela é feita de forma por uma empresa suíça, uma empresa da Alemanha, de outro lugar, e você consegue fazer essa mesma prótese com conhecimento 800 vezes mais baratas. Aí em Belém é um exemplo disso, né? Eu estou falando de próteses robóticas. O passo da prótese robótica, né? Ela pode sim chegar ainda, precisa de políticas públicas que baixem, que façam a gente ter acesso
a esses chips, essas coisas, né? A gente tem um projeto, por exemplo, aqui em São Paulo, na USP, que produz esses microchips, né? A única fábrica brasileira que faz isso, né? É uma fundação dentro da Universidade de São Paulo. Por que a gente não pode ligar isso com a terapia ocupacional em Belém e produzir as coisas? Mas para isso a gente precisa ter um estudo de mercado. E por que eu falo de mercado? Sim, de mercado, porque a gente precisa entender qual é a capacidade ou a incapacidade das pessoas pagarem. Se o mínimo não é pagar, então é o poder público que tem que comprar essas coisas. Então a gente tem que fazer, mas a gente tem que lutar por isso. E a gente também tem que ter essas ferramentas a nosso favor. Por exemplo, no CAPES, como que você faz, uma coisa que eu vejo, como que você faz para trabalhar com essas pessoas de uma forma efetiva, né? O que está acontecendo? Hoje tem gente que está numa vulnerabilidade, que está sem comida, está sem estrutura, está sem nada. Mas a gente consegue hoje mapear isso. A gente consegue perceber e ver essas dificuldades. Então, não tem milagre. A gente não vai conseguir, né, Lucivaldo, como terapeuta ocupacional, acabar com porque a gente precisa de políticas públicas trabalhadas ao nosso lado. Por isso que a gente fica tão mal, e às vezes em situações como essa, que as políticas públicas são esvaziadas, né? E também a gente não pode ficar para trás. Olha que situação difícil. Se a gente se desgarra do mundo, as nossas terapias vão cada vez mais ter uma efetividade menor. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, precisa ter um horizonte para usar isso, mas esse horizonte só vai acontecer se tiver uma melhora no país, correto? Senão, a gente acaba o curso aqui agora, né, Lucivaldo? Vamos falar de outras coisas. E se a gente não fosse um pouquinho positivo, a gente parava agora, né, Lucivaldo? Não parava? Parava. E me ocorreu uma coisa que os terapeutas ocupacionais norte-americanos fazem muito bem, a partir da ciência da ocupação, que é uma prática que agora está se falando mais, eles chamam de advocacia, uma tradução grosseira. Eu escrevi, sabia que um capítulo de um livro sobre isso? O Without Borders. Legal. O David Cronenberg, alguma coisa assim, me convidou. Eu escrevi um capítulo de um livro sobre decolonização e foi um desses livros sem barreiras aí que eles escrevem, os americanos. E sabia que eu fui convidado em 2011 mesmo, 2012, eu fiz uma apresentação dessas que eu fiz da Nise, e a pessoa sacou que eu era autista e me convidou para abrir uma conferência nos Estados Unidos, na Universidade Stony Brook, Pamela Bloch, numa faculdade de terapia ocupacional da faculdade Stony Brook, sobre esse assunto. E é interessante porque lá eles usam uma coisa como se eles fossem um antropólogo que está olhando uma realidade que não é a deles. E aí eles... político ali. Uma mistura, e eles começam a ver, qual que é a realidade na África do Sul, em Moçambique, no Brasil, e como que... Só que, o que acontece? Isso dá superpoderes para eles, mas eu não gosto muito, porque o que acontece? Eles olham de fora. A gente olha de dentro, da dor, a gente sabe o preço das coisas e as dificuldades. Então, eu acho que se a gente juntar essa capacidade deles de fazerem essa antropologia, porque tem um super sinal de antropologia aí, né? De ver o que está acontecendo. Só que aqui a gente é muito mais participativo, né? Porque a gente tem essa metodologia ativa de ser participativo, porque a gente está junto. A gente se coloca, muitos dos nossos estudantes vêm desse mundo da periferia e das dificuldades e vivem isso. Pessoal, eu quero soluções, eu quero trabalhar com vocês buscando formas de trabalhar com tecnologia
passando por todos os problemas sociais e por todas as coisas. Tem algumas marcas. Eu participo da Universidade das Quebradas. A gente está na Universidade das Quebradas Potiguar, no Rio Grande do Norte. Uma das marcas das periferias, e aí em Belém, há muito tempo atrás, não deve ser do tempo de vocês, do brega, de outras coisas, de uma música sofisticada que nasce aí em Belém, nas periferias, usando tecnologia, Lucivaldo. Usando smartphone para fazer batida, usando várias coisas. E eu fico pensando como que a gente assume a tecnologia como parte das pessoas até com mais vulnerabilidade para diminuir isso, né? Por exemplo, uma coisa muito específica que hoje, se eu olhasse aí, eu gostaria de trabalhar, é como a gente cria no WhatsApp uma rede de apoio para pessoas com alta vulnerabilidade. A gente poderia criar grupos ligados a uma pessoa. Então, vamos pensar uma pessoa que está com uma vulnerabilidade muito alta. Como que a gente cria um grupo de suporte? Pessoas que podem, né? Porque a gente sabe, como terapeuta ocupacional, uma coisa que muito me marcou 10, 15 anos atrás, quando eu trabalhava como terapeuta ocupacional, era como era difícil acessar a rede de apoio tentei SMS, tentei na época, ainda não tinha WhatsApp, criar uma rede de apoio para essas pessoas. Eu tenho aqui, Lucivaldo, se você me permite, grupo de, se eu escrever autismo no meu WhatsApp, eu tenho um grupo de voluntários de autismo, tem 256 pessoas, é o máximo, hoje ele está lotado. E a gente tem de tudo, desde gente da periferia de Manaus até pessoas nos Estados Unidos. Vamos nem sei o que está acontecendo. Na periferia de Brasília, a pessoa contando aqui. Posso contar aqui, dividir com vocês? Um menino autismo, família com alta vulnerabilidade, várias coisas aqui, Gente, desculpe o adiantado da hora, que desde ontem eu não vejo, né? Eu precisava dividir com vocês uma vitória. Parece na coisa simples, mas tem muito tempo que luto pela autonomia e contra as seletividades alimentares do Matheus. E hoje, agora há pouco, ele aceitou tomar um copo de leite com whey, sozinho, sem reclamar, sem fazer cara feia. Isso é uma vitória. E agradeço a Deus, a Fabrícia, que é uma irmã para mim, ao José Otávio. Uma vitória do meu rapazinho não verbal de 12 anos. Deus é perfeito. Então, o pessoal apoia, tem médico, tem terapeuta ocupacional, tem de tudo aqui. E o que acontece? É que nada é financiado, nada é um grupo de voluntários, foi a gente que criou, e o pessoal trabalha... para você ter ideia, a gente descobriu aí pessoas que faziam a disciplina, a gente que tinha autismo, conseguiram, a gente indicou para o Hospital das Clínicas lá de São Paulo, ele fazia tratamento achando que tinha uma outra doença de dores lá, fibromialgia, e, na verdade, as crises do autismo que levavam a fibromialgia. Olha que interessante, pessoal, o autismo tem um mundo para falar com vocês, porque o autismo é assim, nem tudo que reluz é ouro, porque o autismo nem tudo que parece é. Então, muito das coisas que vocês passam por dificuldades na clínica, no dia a dia, é ligado ao autismo. Às vezes tem pessoas que não sabem que são autistas e quando resolvem as crises, melhoram. Então, esse grupo aqui é um exemplo. A gente tem aqui, vou girar aqui um pouquinho, só para ver o que cai, mas, olha, o pessoal ensinando outras pessoas a tomar banho de sol, coisas simples do dia a dia. Se isso não for terapia ocupacional, no fundo, eu quero saber o que é terapia ocupacional, Lucivaldo. Isis, pode falar.
Professor, eu até vou contar aqui para vocês também de um grupo que eu faço parte, que ele é, não sei se vocês têm interesse, inclusive, depois de dar uma olhada, ele chama Transposição, que é nessa pegada também, sabe? De disseminar informação para a população aqui de Uberaba, que é trans, e não tem, sabe, esse acesso, que é justamente por causa disso, né? Que, igual você falou, de algumas operadoras disponibilizarem só o acesso básico, né, ao WhatsApp. E aí, lá eles perguntam, assim, processos para quando tá para arrumar documentação, fazer a troca de nome, né? Para eles poderem concluir na escola ou até na faculdade mesmo, né? O social, né? O nome social, várias outras coisas. Isso. Ou algumas outras informações em saúde, sabe? Eles são muito assíduos, e aí parece que. Parece não, a gente faz esse trabalho com eles justo porque é nesse intuito, sabe, da disseminação da informação. E né, é nessa informação, né, por meio de pessoas que estão num trabalho sério, sabe? Um trabalho de pessoas que já são formadas, de pessoas que estão dentro da faculdade, que estão recebendo orientação, sabe? Para que eles possam ter entre eles também. E aí a gente faz uma reunião quinzenalmente para eles poderem se conhecer, terem essa rede de apoio, né? É tudo instruído, tudo orientado, mas é bem legal, assim, essa ideia e, enfim, a gente acho que é bem por esse lado, assim, de fazer aquilo que tá, a gente agir como facilitadores, sabe? Entre esse caminho é igual, eu acho que falaram, né, dessa tecnologia a educação na tecnologia, né? A tecnologia na educação. Seria essa união da gente como facilitadores, né? Da terapia ocupacional. É igual você falou, se isso não é terapia ocupacional, o que é, sabe? De facilitar mesmo. Porque acho que muito dessas informações é essencial para a vida do ser humano. Mudaria completamente o cenário, tudo, né? O cotidiano, Bárbara, a forma de vida. muito bom. Izzy, só vou falar uma coisa. Lu, achamos o fio da meada. Vamos lá. Bárbara, pode falar. Eu ia falar que eu acho que, de alguma forma, né, a pandemia fez com que a gente chegasse a esses lugares. A pandemia fez com que a gente repensasse, a gente teria que, então, fazer as coisas de casa. E eu acho que ela, de algum jeito, proporcionou essa rede de apoio desse jeito, usando o WhatsApp. O Lucivaldo levantou questões, né, de como que os alunos tinham acesso à internet, não tinham computador. Eu estou em Ribeirão Preto, e aqui a gente teve esse mesmo problema. A faculdade teve que dar um jeito. A faculdade disponibilizou, então, computador e internet para todo mundo que não tinha acesso. E eu acho que, de algum jeito, isso está acontecendo, sabe? A gente está levando... Você faz USP? Faço. Quase já não faço mais, mas sim, tá acabando. No verão. Ah, que legal. Na verdade, o Estado de São Paulo foi isso mesmo, né? O Estado de São Paulo fez uma busca ativa e conseguiu entregar plano com 3 GB para as pessoas, né, Bárbara? Uhum. Foi isso que aconteceu, e o computador. Ana, a gente se surpreendeu muito, né, na UFRJ, também que quem faz USP, UFRJ, a gente sabe que tem uma rede, seletiva, né, mas a gente descobriu que todas as pessoas no último semestre tinham computadores, né, Ana? Foi isso? Foi. Não necessariamente tinham computador. Ou emprestavam, ou tinham acesso. Tinham acesso ao computador. Né, tinham acesso ao computador. A gente tem um discurso sobre tecnologia que não condiz com a realidade. A gente tem que ter um cuidado. A realidade é dura, é pior do que a gente imagina, mas as pessoas, elas são muito ávidas por tecnologia. E não importa a classe social. E algum tipo, por exemplo, essa coisa do WhatsApp, Isis, é muito forte. Muito bom que você trouxe essa ideia da rede. A gente achou o fio da meada. Isso é tecnologia, mas como que é essa tecnologia? Tecnologia, inteligência artificial. Ana, eu tenho aqui essa informação desse grupo aqui desde 1 ano e meio atrás. Esses dias eu plotei, deu não sei quantas páginas. Peraí.
30 mil páginas, Ana. Eu também, aquele grupo. lá de Irley, né, que eu vou falar de tarde, ele existe, eu vou até confirmar, mas ele existe desde 2018. Conta o que é Irlen que você vai falar de tarde. A gente vai falar sobre síndrome de Irlen, que é uma disfunção aí que está muito em voga hoje, a terapia ocupacional precisa saber, que é ligada com questões sensoriais, né, aí visuais. E é confundida com autismo, ou tem comorbidades, né? Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas é uma super área aí para o terapeuta ocupacional entender melhor essas coisas, entender do cérebro, né? Que às vezes, como funciona a nossa máquina cerebral. As informações entram, as informações saem. Se tem algum problema no processamento, vai ter um problema no quê? Na funcionalidade, correto, Ana? Isso. Só dando um spoiler, a Ana tinha um score de 30 ou menos % em atenção. E qual é o seu score hoje, Ana? 100%. 100% de atenção. Ela consegue ler muito mais que os outros estudantes, correto, Ana? Não sei se muito mais. Mais que a média. Não, pelo menos tanto quanto, né? Tanto quanto, né? Isso é muito interessante. Então, tudo isso é tecnologia. Então, a gente está tentando achar um fio da meada. E esses grupos são muito importantes. O que eu queria falar é que, para trabalhar com essa quantidade de informação que são geradas nesses grupos, a gente precisa de algumas técnicas da computação, da inteligência artificial, uma sub-área da inteligência artificial que chama Machine Learning, né, Ana? Sim, sim. Se a gente não usar uma técnica dessa, porque no Machine Learning a gente pode colocar toda essa quantidade de dados, criar umas redes que vão ler isso, que vão ver para a gente, ver quais são, por exemplo, as principais palavras usadas num grupo desse. Falta só um minuto para a gente acabar, e eu queria aqui costurar, fazer uma coisa que eu sempre faço nas 18 pessoas que estão aqui, costurar o que a gente achou. A gente falou de Nise da Silveira, falamos de terapia ocupacional, começamos a falar de tecnologia e achamos um denominador comum, os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp podem ser, uma tecnologia muito avançada, muito, vocês não têm ideia do que é avanço. Por exemplo, ontem foi lançado um negócio aqui, que a gente pode fazer chamada, e se você cair da chamada, Ana, você pode entrar na chamada pelo WhatsApp. A gente podia fazer esse curso de hoje pelo WhatsApp com isso, né, Ana? Sabe aquela coisa, eu faço uma chamada, se eu cair da chamada, eu consigo entrar. E tem muitos lugares, planos, que conseguem fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então, a gente resolve muitos problemas. Eu gostei de conversar sobre isso. Eu queria saber o que vocês acharam. Eu não vou falar o que eu achei do curso de hoje, mas eu queria que vocês dessem uma nota dessa primeira parte, para a gente poder melhorar para de tarde. Uma nota sendo 0, não recomendo para ninguém um curso com José Otávio, ou 10, recomendo para um amigo, para uma pessoa muito próxima, um colega da terapia ocupacional que eu gosto muito. Queria que vocês dessem a nota aqui, né, de 0 a 10, e a gente volta às 3 horas da tarde. Para falar, eu vou passar alguns slides sobre inteligência artificial, explicar um pouquinho sobre isso para a gente pensar. A Ana, a gente está num grupo do WhatsApp que você está, você pode passar se você conseguiu fazer ou vai conseguir mais tarde, passar o link para eles pelo WhatsApp. Eu quero que vocês entrem no e-mail de vocês, se tem um grupo do WhatsApp, a gente vai usar o grupo do WhatsApp para isso. A Ana vai passar um link para vocês, tá? E vocês vão preencher. À tarde, a Ana vai passar, eu vou passar algumas informações, a Ana vai passar outras, e a gente, no final, a gente vai pensar numa solução usando o WhatsApp e usando alguma coisa de inteligência artificial, tá? E depois eu vou contar um pouquinho mais, tá? O pessoal aqui, qual foi a média da nota aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Algumas não deram nota, mas 4 pessoas não deram nota, mas tudo bem. 110 dividido por 10 deu
110 dividido por 11, Ana. Qual a nota? Ganhamos 10, Ana. Estamos bem, né? Então, pessoal, até a tarde. A gente começou com 2 minutos de atraso e acaba com 2 minutos de atraso. Faltam 14 segundos aqui para a gente terminar. Eu gosto muito dessa coisa do tempo. Lucivaldo, você tem 5 segundos. Bom dia para todo mundo, foi uma satisfação, adorei. À tarde a gente se encontra. Tchau.